Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10. Nos diz o seguinte o texto: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que palavra maravilhosa, hein? O conhecimento da palavra de Deus é algo grandioso e ao mesmo tempo acessível. Olha que maravilha. Eu quero dizer que você que crer na pessoa deste Deus bendito, que deposita sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você tem acesso a algo grandioso e revolucionário, que é o conhecimento que vem de Deus, o conhecimento revelado por Deus. E este conhecimento é obtido na sua palavra. Ele é grandioso, ele é glorioso, porque ele atinge e influencia todas as áreas de nossas vidas. Ele tem a capacidade de nos dar uma nova forma de ver, de pensar, de decidir e de proceder. Ele revoluciona as nossas ações, a nossa forma de ser. O conhecimento que vem de Deus, ele produz transformação à medida em que renova a nossa mente. E assim nós temos a capacidade de conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas ele, apesar de ser tão grandioso e glorioso, com o poder de transformar vidas, ele é acessível a todo aquele que busca conhecer a vontade de Deus. Se você é uma pessoa que crê na palavra do Senhor, crê em Deus e quer conhecer mais profundamente a vontade de Deus para a sua vida, você pode se debruçar sobre a Bíblia e o Espírito Santo estará ali ajudando você a entender, a discernir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, todos os propósitos de Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja para você, para que você seja abençoado. Assim você poderá, então, conhecer, compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Agora, voltando ao texto que nós lemos, eu quero demonstrar como a renovação da mente de Paulo, pelo conhecimento revelado por Deus, o conhecimento que veio de Deus, ia mudando e moldando sua forma de pensar, decidir e agir. Então este conhecimento, ele vem à vida do apóstolo Paulo, e não é que Paulo, quando se converteu, ele foi dotado de todo o conhecimento e toda a sabedoria que vinha de Deus, de forma alguma. Ele foi aprendendo no dia a dia, ele foi sendo moldado, transformado através da revelação da vontade de Deus para a sua vida, do conhecimento oriundo de Deus, que chegava a ele e ele assimilava aquele conhecimento e tinha uma nova compreensão das coisas. Quando nós lemos o texto, nós entendemos aqui que Paulo está se gloriando, aceitando de uma forma muito positiva as lutas pelas quais ele estava passando. Olha só, falando francamente, quem pode sentir prazer, como Paulo atesta sentir, em fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústias? Quem? Só alguém verdadeiramente transformado, renovado na sua mente, pelo conhecimento que vem de Deus. Queridos, Paulo não foi sempre assim, ele não esteve sempre de conformidade a aceitar essas lutas, essas investidas contra a vida dele. Paulo foi um homem de, assim, uma história ímpar. O seu chamado, a sua conversão foi algo extraordinário, não é? Nós sabemos como ele se converteu, está lá relatado em Atos, capítulo de número 9, quando o próprio Senhor Jesus se manifesta a ele e pergunta a ele: por que você tem me perseguido? Ele não sabia que era Jesus, porque ele tinha Jesus como um falso profeta e o falso Messias, mas agora ele reconhece que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, era Deus, e ele se converte naquela estrada, no caminho de Emaús, ou no caminho para Damasco, quando ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor ali. O ministério de Paulo foi também um ministério incrível, e o conhecimento, a intimidade que Paulo teve com o Senhor, foi sempre um exemplo a ser seguido por todas as gerações cristãs. Entenda que Paulo, ele foi um homem assim, de um vasto entendimento da vontade de Deus. O nível de revelação que ele teve
foi algo extraordinário, irmãos. Ele relata um pouco disso no capítulo 12, aqui desse texto de segunda carta aos Coríntios, quando ele fala do seu arrebatamento ao paraíso, e que ele ouviu coisas inefáveis, ele ouviu coisas que não era possível ser descritas neste ambiente natural. Então ele passou por experiências que a maioria de nós nunca passará, com certeza. Agora, apesar disso, Paulo começa a enfrentar uma forte oposição de Satanás à sua vida e ao seu ministério. Crescer em conhecimento, em revelação, em graça, em estatura espiritual, não implica dizer que nós seremos isentos de lutas e de provações. Tem muita gente que tem um discurso triunfalista, não é verdade? Que parece querer se colocar acima das provações desta vida. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Paulo, ele atesta que as provações, as lutas, não eram uma possibilidade no seu ministério, na sua vida, mas uma realidade. E uma realidade frequente. Ele diz, pois quando estou fraco. Então a fraqueza, ela vinha. As lutas, elas vinham. As debilidades, elas estavam presentes. E ele atesta isso. Então nós começamos a compreender que Paulo, ele agora foi alvo de uma investida feroz de Satanás, que queria deter o seu crescimento, ou o crescimento do seu ministério. E o que ele faz? Ele age como qualquer um de nós. Ele parte para a batalha espiritual. Ele começa com certeza a batalhar com Satanás, lutar contra Satanás e clamar a Deus por um livramento, clamar a Deus por uma intervenção divina, clamar a Deus para colocar fim àquela luta, a qual ele chama de espinho na carne. Nós não sabemos bem do que se trata, há muitas especulações, mas não há uma definição acerca de qual era esta luta, ou do que Paulo estava falando, quando cita haver um espinho na sua carne, se uma enfermidade, se uma perseguição mais acirrada, onde quer que ele chegava, se levantavam pessoas em oposição ao seu ministério, não sabemos ao certo, se uma tentação, não sabemos, mas o que sabemos é que foi um momento de grande luta, e ele intercede a Deus, ele clama a Deus, por um livramento, por uma intervenção, para que essa luta passasse. Então o Senhor fala com ele, e lhe apresenta a situação, por uma perspectiva que a sua mente ainda não alcançava. Porque o conhecimento que Paulo tinha até aquele momento, o levava a crer que toda situação adversa a nós, ou aparentemente adversa a nós, era fruto de ataques malignos, de oposição satânica, e que estas coisas deveriam ser prontamente combatidas, e que elas iam todas cair por terra. E é certo de que nós precisamos combater as investidas do inimigo contra a nossa vida, mas às vezes Deus nos mostra por uma outra perspectiva, porque Ele permitia porque permite esse nível de adversidade, esse nível de lutas em nossas vidas. Preste atenção como isso é poderoso. Mas nós só começamos a aceitar estas coisas, entendê-las e aceitá-las, quando nós temos o conhecimento revelado por Deus, de que estas coisas podem ser permitidas por Deus, com um objetivo definido. E é isso que se segue aqui, vejamos. A primeira coisa que nós compreendemos pelo texto, é que Deus vai mostrar a Paulo, que existia um motivo, pelo qual o Senhor permitiu, que estas provações viessem à vida de Paulo. Deus vai lhe mostrar, que a permissão era para que ele não se ensoberbecesse, devido ao nível de revelações, que o Senhor estava dando a ele, devido ao nível de crescimento espiritual que ele estava tendo. Então Deus começa a perceber em Paulo, talvez uma pequena raiz de orgulho, de vaidade, e o Senhor então, ver que Satanás vem contra Paulo, e Deus permite que aquela luta, que aquela adversidade se achegue ao apóstolo, porque Deus tem um propósito nisso. Qual é o propósito? Eu não quero que meu servo se ensoberbeça, porque isso seria a sua queda e a sua ruína. As provações não eram de fato o impedimento maior no ministério de Paulo, elas não iriam deter o ministério de Paulo, mas o orgulho, mas a vaidade, estes sim, teriam o poder de deterem o progresso do ministério
do apóstolo Paulo. Uma segunda coisa, Deus lhe apresenta a eficácia da sua graça. Deus diz: a minha graça te basta, Paulo. Deus lhe faz compreender que a sua graça lhe era suficiente para suportar as aflições. Às vezes nós não temos, queridos, a compreensão disso, de que nós somos capazes de passar por lutas que não pensamos sermos capazes de vencê-las ou de atravessá-las. É porque nós não estamos contando com a graça do Senhor atuando em nossas vidas. Nós não conhecemos a medida ou a grandeza dessa graça que será revelada em nós quando nós precisarmos dela. E é claro, não estou dizendo aqui a todo tempo precisamos da graça de Deus, mas estou falando mediante as lutas e provações. Uma será a graça para você atravessar uma determinada resistência no seu caminho. Outra será a medida da graça para você transpor uma grande muralha. Deus te dará sempre a medida de graça suficiente, necessária, para que você vença todas as oposições na jornada da sua vida cristã. Tenha isso no seu coração, guarde isso. Depois Deus lhe mostra que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza dos homens. Quando nós estamos confiados em nosso próprio poder, quando nós estamos crendo que é o nosso próprio poder que nos susterá, nós estamos a um passo da queda. E não damos assim espaço para que Deus trabalhe em nossa vida. Mas quando nós compreendemos que é a força do poder de Cristo atuando em nós, este poder que Paulo atesta repousar sobre ele, e com certeza repousa sobre mim e repousa sobre você também. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é que podemos ser cheios do poder divino. Enquanto o homem confia na força do seu braço, e quantos homens nós ouvimos dizer: eu posso, eu tenho capacidade, eu vou fazer, eu farei, assim, assim, assim. Eles estão achando que podem determinar o seu futuro através da sua própria força, do seu próprio poder, da sua própria ação. Mas isso é impossível a qualquer homem, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Se o Senhor não promover o crescimento, se o Senhor não conceder o avanço, será em vão a nossa luta, porque o nosso poder é insuficiente para nos garantir a vitória. Tem que haver a ação do poder de Deus em nossas vidas. Então o Senhor lhe mostra que aquela aparente fraqueza revelada na vida de Paulo, na verdade, seria a oportunidade para Deus manifestar o poder de Cristo na vida do seu apóstolo. E assim Deus faz, e assim Deus age, e não só na vida de Paulo, mas na minha e na sua vida também. Então Paulo chega a uma conclusão que todos nós precisamos chegar, que quando ele estava fraco, então é que ele era forte. Compreenda isso, porque é uma grande chave de vitória na sua vida. Quando você estiver em meio às lutas e às provações da vida, quando você estiver passando por situações adversas a você, e você sentir que não dá mais com as suas forças, com os seus métodos, sabe, com a sua sabedoria, confia plenamente em Deus. Como diz o salmista Davi, lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais é exatamente aquilo que eu e que você não podemos fazer. É um milagre, é a ação superior, sobrenatural, que nos projetará, que nos renovará as forças e nos fará alcançar o objetivo que Deus tem para nós nessa jornada. Queridos, as lutas não vêm para determinar o nosso fracasso, muito pelo contrário, para que a força e o poder de Deus sejam revelados em nossa vida e para que a glória seja dada a Ele. Então, nós precisamos compreender isso. Compreender que quando estamos fracos e confiamos em Deus, aí é que seremos fortes, porque a graça do Senhor se revelará em nós. Bendito seja o seu santo nome. Agora perceba que houve uma mudança de entendimento aqui.
Pois quando Deus fala com Paulo, sua mente é renovada pelo conhecimento revelado, mudando sua forma de compreender, decidir e agir em relação àquela situação. O Paulo que estava orando para que aquela provação fosse tirada da sua vida, para que aquele espinho fosse removido da sua carne, ele agora está dizendo: eu tenho um prazer nisso, eu não quero que Deus remova este espinho da minha carne, eu não quero que Deus me livre desta luta, porque eu sei que quando estou fraco, aí é que sou forte, porque agora eu sei que a graça de Deus me basta, porque agora eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque agora eu compreendo que Deus está agindo no momento da minha fraqueza, e o nome dEle será glorificado, e a minha vida, ela não será prejudicada por isso, muito pelo contrário, eu serei sustentado pela graça do Senhor, mesmo que isso produza alguma dor, mesmo que isso produza algum sofrimento, o resultado será sempre positivo para mim. Olha o novo entendimento de Paulo, estou aqui parafraseando, é claro, aquilo que é a fala de Paulo, um novo conhecimento nos leva a um novo posicionamento, e é isso que ocorreu na vida do apóstolo. Que coisa maravilhosa, ele agora tinha compreensão das coisas, então ele estava dizendo a Satanás: você já está derrotado, eu não preciso que este espinho seja removido da minha carne, para que a derrota seja plena, eu sei que você está derrotado, porque nada que você faça tem o poder de me destruir, nada que você venha a fazer contra a minha vida, nenhum levante seu, Satanás, tem o poder de me destruir, eu estou sustentado na graça de Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Agora vamos fazer uma aplicação dessa lição à nossa vida, como compreender nossas lutas, as nossas próprias lutas, através de uma mente renovada, de um conhecimento revelado por Deus. Nós estamos estudando a Bíblia para mudar o nosso entendimento acerca das coisas, compreendendo-os pela perspectiva divina e não humana e natural. Nós fomos instruídos de muitas formas diferentes, mas formas que sempre nos levavam a ver as coisas de uma perspectiva meramente natural, meramente humana. Agora Deus traz a sua palavra, a revelação contida ali, e o Espírito Santo vai iluminar o nosso entendimento para compreender a vontade de Deus. A nossa mente precisa ser renovada a cada dia, para que em cada situação específica de nossas vidas, nós saibamos como devemos agir, como enxergar, como compreender, e como decidir e como agir em cada situação específica. Entenda isso. E quando nós chamamos esta realidade para nós, a gente precisa começar a compreender as adversidades, as lutas e tudo que se apresenta em nossa vida, por uma perspectiva divina, pelo conhecimento revelado pela palavra de Deus. Entenda, em primeiro lugar, que as adversidades, nós estamos falando de lutas e adversidades, usando o exemplo de Paulo, fazendo uma aplicação em nossa vida. Então, entenda em primeiro lugar que as adversidades são parte de nossa jornada. Não tem como você se isentar delas. Não tem como você orar e dizer: Deus, não permita que nunca eu atravesse por nenhum tipo de luta ou adversidade. Porque a única forma de isso acontecer é Deus te tirar dessa terra e levar para o paraíso. E eu creio que você ainda tem uma missão a ser cumprida aqui, Deus então não lhe levará antes do cumprimento dessa missão. Com certeza você está passando por um nível de lutas neste tempo. Em uma área aqui, outra ali, mas você está passando por lutas e adversidades. Por quê? Porque isso é inerente à nossa jornada nessa terra. Alguns estão atravessando lutas na área da saúde, outros na área familiar, outros na área financeira e assim por diante. Mas é verdade, é fato de que todos nós estamos, de alguma forma, passando por algum nível de luta. Quando não é uma luta propriamente em nós, é uma luta que compartilhamos na vida de quem amamos. É o sofrimento na vida das pessoas as quais amamos e que nos atinge, e que imprime a nós também um nível de sofrimento e nos faz lutar por elas de alguma forma, através da oração, do auxílio, de alguma forma, nós estamos envolvidos nestas lutas, nestas adversidades. Uma segunda coisa, saiba que Deus as permite com um propósito. Talvez seja para evitar a soberba na sua vida, talvez seja para te aproximar mais dele,
talvez seja para promover um maior crescimento espiritual, eu não sei, mas uma coisa eu tenho convicção: Deus não faz nada sem propósito. E com certeza, esta luta que você passa tem um propósito, tem um porquê Deus a permitiu. Deus deu sua permissão. Pergunte a Deus isso. Pergunte a Deus qual é o propósito dele em permitir essas lutas na sua vida. Ele falou com Paulo, ele revelou a Paulo o porquê e há de revelar a você. Agora, como é importante quando este conhecimento está em nós, porque nós temos a capacidade de compreender que Deus tem um motivo pela qual está permitindo que isso aconteça. E isso faz com que o nosso coração se apazigue, porque sabemos que todas estas coisas estão diante dos olhos do Senhor e sob a ação do poder de Deus. Talvez evitar a soberba, né? Que é uma coisa que pode acontecer na vida da gente. E Deus diz: eu permitirei isso para que você se mantenha manso e humilde de coração. Se essa é a vontade de Deus, então deixa Deus agir em teu viver. Mesmo que isso traga um nível de sofrimento, o resultado será positivo para você. Uma terceira coisa, creia que Deus lhe dará uma medida de graça suficiente para que você suporte esta luta. Deus te dará uma medida de graça suficiente. Lembre-se que o seu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na minha fraqueza. Isso é tremendo, irmãos. Nós não precisamos duvidar das intenções de Deus, não precisamos duvidar de que Deus se importa conosco. Ele vai nos dar uma medida de graça tremendamente, suficiente para que atravessemos este vale de luta, este deserto momentâneo em nossa vida e passemos por ali de uma forma vitoriosa, alcançando, o galardão do outro lado. O pódio está do outro lado e Deus te levará a ele. Deus te sustentará nesta luta, nessa adversidade, porque a graça de Deus te basta. Isso é muito poderoso e Deus está trazendo este conhecimento à sua vida, para que você aplique na sua vida. E então, por fim, e acima de tudo, eu quero que você se lembre que nunca você estará mais forte do que quando você estiver fraco. Isso é paradoxal, mas é uma verdade bíblica, é um conhecimento bíblico que vem para renovar a nossa mente, transformar a nossa forma de enxergar a vida, compreendendo as coisas do Senhor. Olha só, acima de tudo, lembre-se que você nunca estará mais forte que quando estiver fraco, pois será sustentado pelo poder de Cristo, que repousará sobre você. O poder estará sobre sua vida. Quando você estiver fraco, aí é que você estará forte. Então, quando eu estarei mais forte espiritualmente, quando eu estarei numa estatura assim, espiritual mais elevada, quando você estiver fraco. Mas esta fraqueza não é a fraqueza espiritual, é a fraqueza humana, é o reconhecimento humano de que de nós mesmos não somos capazes, não somos suficientes para vencer todas as adversidades, todas as lutas que a vida nos oferecerá, que a vida trará a nós. Não somos capazes de vencer as investidas de Satanás contra a nossa vida. Esta é a fraqueza que nós precisamos reconhecer em nós. Mas aí então vem a revelação, para trazer um novo ânimo às nossas vidas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. O poder de Cristo está repousando sobre nós, e ele se intensificará à medida em que as lutas, as provações, as adversidades se intensifiquem também. O Senhor sempre terá uma medida de graça maior do que qualquer medida de luta e de provação na minha e na sua vida. Seja transformado pela renovação do teu entendimento na palavra do Senhor
e experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.